Olá, uma satisfação estar aqui novamente para mais um encontro da nossa disciplina de inglês para fins acadêmicos. Hoje, conversando sobre as formas condicionais de tempo dentro de um texto e abreviações. Nesta aula, conheceremos algumas abreviações em inglês que são de extrema importância, como o IE e o EG, que é o IDEST e o Exempli-Gratia. Dominar o uso correto dessas abreviações não apenas melhora a qualidade da escrita, mas também ajuda a evitar mal-entendidos e ambiguidades, garantindo que as ideias sejam comunicadas de forma eficaz e clara. Em seguida, veremos os linking words, também conhecidas como connecting words ou transition words, que são expressões ou termos utilizados para conectar frases e parágrafos, proporcionando fluidez e coesão ao texto. Essas palavras servem para indicar relações lógicas, como adição, contraste, causa, efeito, sequência, comparação, entre outros. O uso adequado dessas palavras é essencial para melhorar a compreensão e a coesão do texto em inglês. Então, são os conectivos. Então, a gente tem um texto, é aquele no entanto, porém, ademais, que são esses linking words que nós veremos, tá bom? Então, no direito, o pessoal utiliza muito o IE e o EG, que são abreviações. Então, tanto em inglês quanto em português, essa informação é útil, certo? Com frequência, encontramos essas abreviações em textos acadêmicos em inglês, usualmente inserido entre parênteses. Geralmente, conseguimos inferir o contexto a partir do texto precedente, mas o significado exato dessas letras pode não ser óbvio. Por exemplo, a abreviatura EG deriva da expressão latina exempli-gratia, ou gratia, que se traduz como por exemplo, ou para exemplificar. Por outro lado, IE é a abreviatura de id est, também latina, que pode ser traduzido como isto é, ou seja, ou em outras palavras. Na escrita, frequentemente empregamos esses termos para destacar um ponto, utilizando exemplos ou para apresentar um conceito de forma diferente, sem uma explicação detalhada. E para a gente conseguir entender um pouquinho melhor na prática, eu trouxe alguns exemplos. Vejamos. Abreviações com IE. Isto é, ou seja, I wake up early. IE, before 6 a.m. Tradução, eu acordei cedo, ou seja, antes das 6 da manhã. Segundo, she has one goal. E aí, né? Mas eu vou ler como em português. To pass the exam. Ela tinha uma meta. Ou seja, isto é, passar no exame, ser aprovada no exame. Nós estudamos um idioma, isto é, inglês. Ele vive in the capital. He lives in the capital. Isto é, Brasília. The test is tomorrow. O teste, a prova é amanhã. Isto é, ou seja, on Friday, na sexta-feira. E veja, on Friday, lembrando que nós já tínhamos visto agora há pouco sobre preposições. E temos também exemplos do EG. I like fruits. EG, apples and bananas. Eu gosto de frutas. Por exemplo, maçãs e bananas. Ela estuda
assuntos, matérias escolares, como, por exemplo, matemática e história. Nós praticamos esportes. We play sports. Exemplo de graça, soccer and volleyball. Por exemplo, futebol e vôlei. Ele lê muitos livros, muitas coisas. He reads many things. Ele lê muitas coisas, como, por exemplo, livros e... Deixa eu tirar essa telinha. E revistas. Então, veja. Em vez de eu dizer, por exemplo, for example, ou qualquer outra expressão, eles usam o IE e o EG, ok? Se familiarizem porque esses termos são muito utilizados em textos científicos e acadêmicos de língua inglesa. E avançando para as linking words. Exemplos de linking words incluem palavras como however, que é no entanto, therefore, portanto, o because, que é o nosso porquê junto, né, que é a explicação, in addition, além disso, em adição, furthermore, além disso, entre outras. Essas palavras são fundamentais para estruturar um texto de forma coesa e coerente. Eu escrevi minha tese de doutorado toda em inglês. O que eu tinha que ficar cortando de furthermore na revisão, porque a gente... furthermore, however, therefore, ele aparece muito, porque a gente sempre está utilizando esses conectivos, certo? Então, é muito comum utilizar essas linking words nos nossos textos. E vocês vão ver isso de forma geral. Exemplo. I wanted to go to the park. However, it started to rain. Eu queria ir ao parque. No entanto, começou a chover. She studied a lot. Therefore, she passed the test. Ela estudou muito. She studied a lot. Portanto, ela passou no teste. Therefore, portanto. Isso mesmo. Because we stayed at home because it was very late. Nós ficamos em casa porque era muito tarde. Certo? The book is interesting. Furthermore, it is easy to read. O livro é interessante. Além disso, é interessante de ler. Fácil de ler, né? Fácil. Easy é fácil. Então, esse é um pouquinho das linking words. Nós deixamos um material complementar com um exercício muito interessante sobre linking word. E vocês podem observar que nos textos em geral, nós temos sempre linking words. E aí vocês, quando se depararem com essas palavras, vocês podem agora depreender o seu contexto nos trabalhos. Tá bom? Era esse o conteúdo no nosso encontro de hoje. Desejando a todos e todas bons estudos e até breve. Muito obrigado. Tchau, tchau.